Mas a coisa que a gente tem que ter em mente que é o seguinte: a constipação intestinal, ou a piora do funcionamento intestinal, ou o retardamento do funcionamento intestinal, formando fezes endurecidas e tal, não faz parte da evolução natural. Então, não é porque a pessoa vai ficando idosa que ela vai ser constipada. O que acontece? O intestino ele vai funcionar de uma forma mais lenta, assim como tudo no organismo, né? Mas o que não pode é ser um horário, uma defecação dolorosa. Você tem que manter a consistência das fezes e a eliminação de forma natural. Uhum. Porque no consultório eu vejo também isso. A pessoa vai lá e fala assim: nossa, eu demoro 3 dias para evacuar. Mas como que é a sua evacuação? As fezes são normais, eu não tenho dor, não forma gás. Então, esse é o seu ritmo de vida. Tem que ter 2 critérios, né? Também para a gente considerar seu uma ritmo intestinal. Isso, você tem que ter pelo menos 2 critérios. A diminuição na frequência, o aumento na consistência, aí tem também o quadro doloroso, o desconforto. Então, para identificar, você tem que usar direitinho esses critérios para poder, a partir daí, fazer uma orientação adequada. Aquela pessoa que evacua, demora 3 dias para evacuar, mas fezes normais, aquele é o ritmo dele. Outro dia atendi um paciente de 92 anos, um paciente, um homem, extremamente ativo, ele faz as suas caminhadas na praia, tudo, e aqui a história é exatamente essa. Ai, doutora, eu demoro muito, eu fico 3 dias sem evacuar. Aí eu falei, mas como são suas fezes? São normais. Aí quando resolve, eu faço, tal. Aí eu falei para ele, se o senhor quiser sair correndo agora, o senhor consegue? Ele falou, não. Então, o seu intestino também já tem 92 anos, ele tem uma diminuição da movimentação, logo o funcionamento dele vai ser mais lento. Isso não quer dizer necessariamente que esse paciente seja constipado. A gente tem que entender, para o idoso, é interessante assim, que é multifatorial, né? A constipação intestinal do idoso tem vários fatores, né? O primeiro começa pela alteração de paladar. Então, principalmente o octogenário, o nonagenário, ele vai ter uma mudança expressiva no paladar por atrofia de papila gustativa. Eles perdem uma grande quantidade da papila gustativa em atrofia e número e do olfato. Chega a perder 80% das células do olfato, um paciente de 80, 90 anos. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? Ele vai acabar colocando mais sal e mais açúcar no alimento, né? E vai buscar mais carboidrato. Então, é uma mudança do hábito alimentar do idoso meio que esperada, é diminuir a fibra e aumentar o carboidrato. E, consequentemente, aumentando o sal e aumentando o açúcar da dieta, aumenta a prevalência de hipertensão e diabetes. E as medicações que a gente usa para tratar essas doenças também causam constipação. Então, são vários fatores. Além disso, a polifarmácia do idoso, muitas medicações causam constipação. Eu posso dar uma listinha, passar uma listinha aqui, assim, principalmente os anticolinérgicos, que a gente tem que evitar muito no idoso, não só pela constipação, mas pelos outros efeitos colaterais também, de turbação visual, de confusão mental. E eu vejo muito por aí paciente idoso tomando tricíclico, né, que são antidepressivos, amitriptilina, nortriptilina, clomipramina, que são anticolinérgicos, né? Os anticolinérgicos, só para entenderem mais ou menos aí o que é, a acetilcolina é um neurotransmissor que atua no músculo liso, né? Então, quando você está bloqueando, tomando uma medicação que bloqueia a ação desse neurotransmissor, você vai ter uma diminuição da peristalse, então vai ter constipação. E são muitas medicações anticolinérgicas que tem por aí, e muitas muito fácil de ter acesso na farmácia, que são o Buscopan, né? O Buscopan, que é super usado, escopolamina, se usar muito tempo pode aumentar o risco de constipação. Os antihistamínicos de primeira geração, né? O Ixizine, Polaramine, são anticolinérgicos. Os antiparkinsonianos, biperideno, que a gente vê muito paciente idoso usar. Tem casos que não vai ter jeito, vai ter que usar, sim, casos, mas no geral são medicações potencialmente inapropriadas para o idoso. A gente tenta evitar. E quando o paciente chega com uma constipação intestinal, a gente vai fazer uma revisão dessas medicações
para saber o que dá para trocar e colocar talvez um antidepressivo um pouco mais moderno, sem esses efeitos colaterais, né? E outra medicação também que usa muito por aí, que causa constipação no idoso, que parece boazinha, né? São esses polivitamínicos, principalmente o cálcio, né? O cálcio, o carbonato de cálcio, o citrato de cálcio, eu evito até no paciente com osteoporose. O paciente que chega com osteoporose e com osteopenia, o que eu faço? Eu tento educar ele, eu tento orientar que ele precisa de 1.200 miligramas por dia de cálcio, só que da dieta e não do suplemento, né? Porque aí eu oriento, 200 ml de leite, não, um copo de leite tem 200 miligramas de cálcio, ação de cálcio adequada. Se não der certo, a gente adiciona um comprimidinho de carbonato de cálcio para bater esses 1.200 miligramas. Mas eu prefiro perder lá 20 minutos com ele, explicando quais alimentos ele precisa comer para alcançar esses níveis de cálcio que ele precisa, do que já dar lá o suplemento, porque eu sei que vai dar constipação. Depois ele vai voltar com constipação intestinal. A gente precisa tomar opioide. Opioide normalmente são os analgésicos que a gente usa na dor crônica. Muito. Precisa, não tem. Aí você associa um laxativo osmótico, que a gente chama, que são aqueles que fazem com que as fezes fiquem mais amolecidas, puxa mais água pro intestino, estimula a tomar mais líquido. Né? Então, paciente que está tomando tramadol, por exemplo, ou algum opioide analgésico, a gente entra para ele com lactuona, que é um xaropinho que estimula, deixa as fezes mais amolecidas. Não estimula a formação das fezes, mas amolece mais as fezes. Além do que estimula a ingesta líquida, né? Muito da constipação passa pela alimentação, sim, com certeza. Então, essa mudança alimentar do idoso, levando mais para o lado carboidrato, açúcar, sal, sódio, que retém mais líquido, enfim, muito disso precisa ser mudado. Por isso que o tratamento também é multidisciplinar. Então, envolve o gastro, o geriatra, a nutricionista que vai orientar fibra, né? No tratamento, a gente fala, tem que comer fibra, mas como você vai comer fibra? Você tem que lembrar que quando aumenta a quantidade de fibra... Um dos fatores da constipação do idoso, que é super importante, é a diminuição da ingesta hídrica, né? E a alteração da percepção de sede do idoso também faz com que ele vai ingerir menos líquido e vai causar mais constipação. E se você come fibra, vai lá, toma o metamucil, que é a fibra sintética, e não toma líquido, pode até fazer uma impactação fecal, né? Fazer ficaloma, também é algo... A própria aveia, essas fibras secas, que é tipo farinha que a gente compra, também, se você comer o farelo de trigo, farelo de aveia, e não tomar líquido, você pode endurecer, causar uma reação inversa do que você está esperando. Então, tem que ter essa orientação aí. No idoso de 1,5 a 2 litros de líquido por dia, né? Pelo menos. Que é o recomendado. Pelo menos. O opioide, foi legal você falar do opioide, porque eu que cuido bastante de paciente em cuidados paliativos, os opioides, para quem não sabe, é codeína, tramal, metadona, oxicodona. O idoso, os opioides, eles têm muitos efeitos colaterais. Sonolência, náuseas, vômitos, constipação. Mas a constipação é o único efeito colateral que não existe tolerância. Porque com o tempo, o paciente que usa opioide, ele vai ficando tolerante tanto à dor também, né? Tanto é que tem que aumentar a dose do opioide, quanto dos sintomas de sonolência e de náuseas e vômitos. Mas a constipação, infelizmente, não existe essa tolerância. Então, o paciente, toda vez que a gente vai prescrever um opioide, a gente prescreve junto um laxativo. É até uma frase famosa que a gente fala no cuidado paliativo. A mão que prescreve o opioide é a mão que prescreve o laxante. Porque eles vão ter, com certeza, constipação. E a primeira escolha, até pra gente, no cuidado paliativo, são os estimulantes, né? Só para poder explicar, né? A gente tem várias classes de laxantes, né? Tem os formadores de bolo, que a gente usa o metamucil, que são as fibras sintéticas.
a gente sempre vai usar esses laxantes depois de ter orientado toda a alteração de hábito, né, alimentar. Se não der certo, a gente inicia essas medicações, né? Mas então tem os formadoras de bolo, que são as fibras sintéticas, tem os laxantes osmóticos, que vão puxar líquido do intestino, da parede intestinal para o lúmen, para amolecer as fezes, que são a lactulona, né? Tem mais algum, tem o sene, né? O sene também aí. Ah, não, o sene é estimulante, né? Mas a lactulona, que a gente usa mais, os estimulantes, que é o bisacodyl, o sene, e tem os lubrificantes, né? Que é o óleo mineral. O óleo mineral, a gente tem que ficar atento nos idosos, que tem um risco maior, é até legal falar um pouco sobre isso, que alguns laxativos que a gente evita dar nos idosos, principalmente aqueles mais acamados, debilitados, com demência. O óleo mineral é um deles, porque tem um risco maior de broncoaspiração no paciente que tem um grau de dificuldade de deglutir, uma disfagia. Então a gente evita dar o óleo mineral. E também nos pacientes que usam sonda enteral, eles têm um risco maior de ter um refluxo desse óleo e fazer uma pneumonite lipídica, né? Pneumonia lipídica. E também corrói o material da sonda, então a gente evita usar o óleo mineral em paciente acamado, sondado, com risco de broncoaspiração. A gente tem que evitar também no idoso, o idoso acamado e o idoso que usa opioide, paciente de cuidados paliativos, os formadores de bolo, também as fibras, porque se esse paciente está ingerindo fibra e não está tomando líquido a quantidade adequada, tem mais chance de fazer um fecaloma, de fazer uma impactação das fezes. E eu acho que é isso. Tem mais algum também que a gente não evita em idoso? A complicação extrema, né, da constipação é a formação do fecaloma, que é, na verdade, umas fezes endurecidas, que o paciente não consegue eliminar de forma alguma. E às vezes precisa ir para o hospital para tirar de forma manual, mecânica, esse bolo fecal aí impactado. É bem comum. Por isso que é importante de educar, tratar, para não chegar nesse ponto, né? Com certeza. Nossa. Então, a gente tem, no idoso tem duas populações de constipação, aqueles ambulatoriais, que o paciente que está bem, está ativo e que tem uma diminuição na frequência e aumento da consistência das fezes, então a gente caracteriza se é constipação mesmo, e tem aqueles pacientes mais dependentes, né, que são os institucionalizados, os acamados, então esses aí têm graus de constipação um pouco mais intensos, mais importantes. Então, mas nos dois tipos, e na constipação em geral, o tratamento é sempre o mesmo. Passa pela alimentação, enriquecimento de fibra na alimentação. É importante também falar um pouquinho de fibra. Por exemplo, pegar o exemplo da aveia. É só comer aveia que o seu intestino vai funcionar? Não, a gente tem que ver o tipo, para que você está usando. Por exemplo, o farelo da aveia é uma parte que tem mais fibra. Então, ele é usado para ajudar na constipação. Esse farelo de aveia, ele precisa ser hidratado. Então, sempre que você consumir fibra, precisa tomar líquido para hidratar. A parte de dentro, aquela farinha da aveia, ela tem um pouco mais de carboidrato. Então, além de ser mais calórica, não tem um efeito tão bom para o intestino. Então, tem que saber exatamente quais são os farináceos, né? Qual é o tipo certo de fibra que tem que ser usada para ajudar, para estimular o intestino a funcionar. O que mais? Outra coisa que eu vejo também no paciente idoso, aquele que tem um cuidador, é que o que a gente faz é tirar do paciente os alimentos que, muitas vezes, por cuidado, excesso de cuidado, você tira do paciente alguns alimentos que ajudariam no funcionamento do intestino e que estimulariam o paladar. Por exemplo, os nossos avós, né, as pessoas mais idosas, eles eram acostumados a comer uma comida um pouco mais de gordura da carne, com verdura, então era o arroz, o feijão, a carne cozida, a verdura, às vezes a polenta vinha junto com uma carne,
Então, assim, a gente tem que também lembrar, estimular, manter esse tipo de alimentação e também lembrar, eles estão, o idoso ele evolui com uma diminuição das papilas gustativas. Então, a comida, ela também tem uma memória afetiva. Quando você coloca uma comida, por exemplo, se ele era novo, ele comia rabada em um determinado dia. Se você der para ele um prato de rabada com polenta, que é uma comida nutritiva, tem uma quantidade de gordura, mas essa gordura tem que saber preparar, mas ela ajuda também no trânsito intestinal, ajuda no estímulo do intestino. Então, o que eu gostaria de lembrar é para não tirar tudo, não mudar completamente a comida do idoso, o alimento do idoso. Rigoroso com isso, né? Porque permissivo. Ser mais permissivo, né? Não fazer dieta muito rígida. Mais permissivo, deixar, não fazer uma dieta muito rígida, porque ele já tem uma diminuição de paladar, ele já é próprio da idade. E aí você dá uma coisa que ele não, às vezes nem conhece, não adianta insistir que ele coma fibra, se não é uma coisa que é do hábito dele. É melhor você dar um prato de couve, por exemplo, para adaptar com as coisas que ele já vinha comendo. A couve, as verduras verdes, elas também são ricas em fibra. Usar no preparo os talos das verduras, que são ricos em fibra também. Então, você tem que sempre adaptar. O tratamento é sempre individualizado. Muitas vezes a gente está fazendo com que o idoso, dentro desse contexto aí de alterações fisiológicas próprias da idade, a gente piora, mudando radicalmente o hábito alimentar dele. E isso influencia também no funcionamento do intestino e qualidade de vida, né? O que eu vejo muito no idoso também, assim, que contribui muito para a constipação, é que muitos vivem sozinhos, né? Hoje você vê muito idoso que mora sozinha e acaba comendo muita comida industrializada, com menos fibra, acaba comendo menos verduras, menos frutas, eles compram as comidas prontas, até por não conseguir preparar muitas vezes. Tem alteração de mobilidade e isso também contribui bastante, né? E no idoso, assim, quando a gente vai fazer uma avaliação, quando ele vem com essa queixa de constipação, a gente tem que fazer uma avaliação bem ampla, né? Avaliar primeiro as medicações, como eu falei, né? Todas as medicações podem estar contribuindo para causar constipação, os tricíclicos, até o danzendrona, o Vonal pode causar, anticonvulsivantes, anti-inflamatórios não esteroidais, os corticoides, né? Então, todas essas medicações, tentar fazer uma mudança nessas medicações, avaliar o hábito de vida, porque muitas vezes, na maioria das vezes, é o hábito da alimentação do paciente. Você vai perguntar o que ele come no café da manhã, é pão com manteiga e leite. Então, não tem fibra, tem que orientar a ingesta da fibra e do líquido, né, da água, porque é o principal tratamento da constipação, fibra e líquido. E as comorbidades também é importante, porque muitas vezes o paciente tem um hipotireoidismo que está descontrolado, e o hipotireoidismo também causa constipação, a doença de Chagas, até as medicações antihipertensivas também, o bloqueador de canal de cálcio causa constipação, o paciente hipertenso que usa um amlodipina, ele tem um maior risco de ter constipação. Então tem que avaliar as doenças de base, as medicações que o paciente usa e o hábito de vida, né? É uma avaliação ampla, porque geralmente é multifatorial. Em cuidados paliativos, a gente dá preferência para metadona, no paciente que tem muita constipação intestinal. A metadona, ela parece ter um menor efeito ali de constipação do que os outros opioides. Mas a gente sempre tenta fazer uma rotação de opioide, no caso, porque cada paciente responde de um jeito. Mas, no geral, a metadona e o fentanil também, eles são menos constipantes do que os outros opioides. Então, também eu lembrei disso, achei interessante falar. E uma coisa, lembrei agora, quando você falou, né? Quando que a gente faz o diagnóstico de constipação? Claro que sempre que o paciente vier com um quadro de constipação de início recente, além de investigar todas essas coisas, tem que ser visto se não tem nenhum fator ali intestinal levando a esse quadro de constipação. O câncer do intestino é um diagnóstico diferencial. Tem os sinais de alarme, né? Sim. É a constipação, mais uma anemia, mais uma perda de peso, tem que investigar.
ou com sangramento, sangue oculto nas fezes. Então, toda vez que o paciente vem com quadro de constipação, é feita uma avaliação mínima, né? Então, o sangue oculto nas fezes, o hemograma, os eletrólitos, além da história clínica. Tá? Para avaliar os sinais de alarme, né? Para câncer. Isso. E aí, a colonoscopia, ela vai estar indicada na maioria das vezes. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também é o uso crônico de laxante. Tem um negócio aí que compra em farmácia homeopática, né, dito fitoterápico, mas ele tem um efeito, que é o 46, ele tem um efeito na motilidade intestinal, ele tem um efeito de, ao longo do tempo, ele vai causando um quadro de megacólon, uma dilatação da parede do intestino pelo uso crônico desse laxante. O idoso toma muito, 40. Muito popular. E outra coisa, naqueles quadros extremos de pacientes que não resolvem com toda essa medicação que a gente faz, fibra, dieta e tudo mais, a gente usa também o FLIT, né, a lavagem intestinal com soro fisiológico, para que não forme o fecaloma, não forme aquelas fezes empedradas e fique mais difícil. Uma dúvida aqui que estão perguntando, eu acho que é para você. Os probióticos, qual que é o papel do probiótico no tratamento da constipação intestinal? Existem evidências científicas Não. Os probióticos, eles estão sendo muito falados, né? São bactérias boas, vamos dizer assim, que ajudam, estimulam a flora intestinal normal, ou seja, as bactérias do intestino, elas agem na troca, na renovação celular, elas ajudam na digestão, elas ajudam na fermentação dos alimentos, a mais ou a menos, enfim. Até o pH também, né? O pH do intestino, assim como o trato urinário do idoso, o pH do intestino tende a ficar mais alcalino, e isso altera as bactérias e faz com que tenha mais infecção. Então, eu acho que é isso. Sim. Então, você manter a flora intestinal em equilíbrio, com probióticos artificiais ou não, com os probióticos de laboratório ou não, isso ainda é uma coisa, assim, equilíbrio sempre, mas que tipo de probiótico, tal, isso daí ainda são vários estudos, evidências a gente tem, muito poucas, enfim, mas são vários estudos aí saindo. Agora, uma coisa que a gente sabe, independente de que tipo de probiótico, é que você tem que manter a flora intestinal saudável. Então, uma alimentação rica em fibra, com isso que a gente estava falando agora, os farelos, as verduras, legumes, elas ajudam na renovação celular, esse tipo de alimento ajuda, e ajuda na reposição ou na renovação da flora intestinal, que são chamados prebióticos, que são substâncias, alimentos que fazem com que o seu próprio intestino renove essa flora celular, essa flora intestinal normal. Tem aí no mercado algumas promessas de probióticos que ajudam na constipação, algumas cepas, né, que a gente chama específicas que ajudam na constipação, mas não tem uma evidência científica assim, comprovada e não entra em nenhum critério de tratamento da constipação. Não tem diretriz. Diferente da diarreia, que a gente usa o probiótico, porque na diarreia é fácil de entender, né? Com a diminuição da consistência das fezes, você tem uma verdadeira lavagem da parede intestinal. E aí você perde não só as fezes, líquido, desidrata, quanto a flora intestinal também vai se afetar. E outra pergunta que fizeram é dos banquinhos para evacuar. Aqueles banquinhos para fazer com que a posição melhore a contração muscular ali na hora de ir no banheiro, né? E realmente não precisa ser um banquinho. Tem um banquinho específico para comprar e tem uns banquinhos que você pode improvisar mesmo, né? Colocar no pé para colocar o joelho acima da altura do quadril, né? E aí melhora, ajuda. Pode comprar aquele banquinho que vende no mercado. Ele tem que ter uma altura em torno de 30 centímetros, porque o joelho,
Na que você está sentado, o joelho vai vir acima do quadril, próximo da cintura. Como que ele funciona? Você vai comprimir o abdômen e vai melhorar a prensa abdominal. Para você eliminar as fezes, você tem dois estímulos. O estímulo neurológico, o estímulo voluntário, que você pensa assim, eu consigo ir ao banheiro agora, eu consigo evacuar agora, ou não, vou evacuar mais tarde, porque é ruim. Você está aprendendo, passando do horário de evacuar, é ruim, porque as fezes tem que fazer uma rotina, né? Tem que ter rotina, igual sono, né? Isso. Sim, tem. Então, o acesso se compara ali, vão se tratando e endurecendo. E tem também aquele estímulo neurológico, que é quando as fezes chegam no final do intestino, distende ali o local que chama ampola retal, leva um estímulo lá para o cérebro dizendo, precisa eliminar as fezes. Então, nesse estímulo voluntário, que foi o primeiro que eu falei, você consegue sim, prendendo a barriga, faz aquele esforço evacuatório e consegue, ajuda na eliminação. E o banquinho ajuda nisso, porque você melhora a prensa abdominal. O uso, né, no meu dia a dia é sempre o estimulante, os laxativos estimulantes, porque a gente evita a fibra do paciente que usa opioide, porque o próprio opioide age no intestino com uma lentificação da parede muscular ali, do músculo liso. Então, se você dá muita fibra e não toma o líquido e não faz o exercício, que o paciente muitas vezes não está conseguindo mobilizar, tá acamado, a gente aumenta o risco dele fazer um fecaloma e uma impactação, né, de fezes, que é o fecaloma. Então, a gente sempre dá preferência, em primeiro lugar, por os emolientes, né, de fezes, também tomando cuidado, porque a lactulona causa muita desidratação, né? Principalmente nos idosos, a quantidade de água e de líquido que a lactulona sequestra do lúmen, da parede intestinal, é absurda. Eu não lembro a quantidade agora, mas uma vez, quando eu li, eu levei um susto da quantidade, assim, chega a ser 1 litro, dependendo da quantidade de lactulona que você faz uso durante o dia. Então, o potencial de desidratação com a lactulona é muito grande, então a gente tem que evitar também no idoso, que tem potencial para desidratar. Então, a primeira escolha é o estimulante, que é, por exemplo, o bisacodyl, porque ele vai ajudar na peristalse e ele é mais rápido, né, a ação, do que até você atingir uma melhora com alteração de hábito e de ingesta de fibra, muitas vezes não dá tempo, porque o opioide vai constipar muito rápido. E eu falei também da primeira opção, que é a metadona, que é menos constipante do que os outros opioides. Realmente, às vezes, eles não conseguem ingerir muito líquido. Realmente, esse é um caso bem complicado mesmo do paciente oncológico ou idoso extremo, nesse quadro de uso de opioide ou por dor. Na gastro, no geral, a gente vê o paciente adulto, constipado, por erro alimentar, uma baixa ingesta de líquido, não faz atividade física, associada à obesidade, diabetes. O diabético, ele evolui com frequência para constipação, até mesmo por conta da neuropatia diabética, neuropatia associada ao diabetes, né? Pacientes com hipotiroidismo também, mas assim, são pacientes ambulatoriais e que se movimentam. Então, a primeira coisa, orienta a atividade física, mudança de hábito alimentar, com a ajuda da nutricionista, que a nutricionista tem lá uma orientação mais específica de dieta, até mesmo esses farelos, quantidade de líquido e tudo mais. Tem que estimular o uso de bebida durante o dia, né? De líquido durante o dia, água, criar o hábito. A coisa que você falou, de criar o hábito evacuatório, isso realmente existe. Agora, saindo um pouco dessa nossa faixa, até para criança. A criança, quando você está tirando da fralda, que começa a colocar no piniquinho lá, o ideal é colocar sempre naquele mesmo horário, vai estimulando para que naquele horário ele comece a fazer lá o cocô dele, sempre naquele mesmo horário, daquela mesma forma, ensinar para eles que vai ter que ficar sentado, esperando, tem que ter um ritual, né? Tem pessoas que têm isso muito determinado. Por exemplo, acorda, toma o café da manhã e vai
vai ao banheiro. No dia a dia, na nossa rotina, às vezes a gente não consegue fazer isso, ou agora, o que não pode é passar do horário. Então, deu estimular a vontade de evacuar, tem que ir, tem que dar um jeito. Por falar nisso, algo que é importante, que tem até em artigo isso, como diretriz, é sempre preservar a privacidade do idoso, porque o idoso acaba perdendo privacidade. Precisa, por alteração de mobilidade, precisa de ajuda para ir ao banheiro, acaba ficando ali com um cuidador ou com um familiar ali junto no banheiro. Então a gente tem que pensar na privacidade dele nesse momento, porque isso interfere também na constipação. E a fralda também, o uso de fralda, sempre evitar o uso de fralda, porque vai diminuir a privacidade do paciente. Então é importante pensar nisso aí quanto também. mais puder colocar na cadeirinha, na cadeira banheiro, né? Na cadeira própria. Para não cair. Deixar ele à vontade, colocar no banheiro, não ficar perto, deixar ele ter lá o período dele. E no paciente acamado, também a gente precisa ficar atento aos sinais de alerta para não deixar chegar naquele ponto que a gente falou de internação, de fecaloma. A gente precisa ficar atento e orientar a família que sempre, assim, o paciente tem alguns sinais que o paciente que não consegue se comunicar, o paciente com demência, ele pode manifestar como sinais de constipação intestinal. Muitas vezes o paciente está com fecaloma ali e ele está tendo diarreia paradoxal, a gente chama de soiling, isso. Então dá a impressão que o paciente está com diarreia, mas na verdade ele está com constipação, ele está com fecaloma. Por quê? Porque o líquido vai saindo, a secreção vai saindo em volta das fezes, né? Do fecaloma. E isso parece uma diarreia, mas não é, tanto é que chama de diarreia paradoxal. Aí vão lá e dão antidiarreico para o paciente. E aí piora a constipação. Geralmente é paciente com quadro crônico. Outro sinal de alerta que o paciente, que os familiares têm que avaliar é de delírio. O paciente com alteração, confusão mental aguda, aquele paciente com um quadro de demência que fica mais agitado, que fica confuso, tem que pensar também em constipação, ele pode estar com fecaloma. A dispneia também, às vezes falta de ar, o paciente está com tanto impactação fecal que ele começa a comprimir o diafragma e ele acaba manifestando isso na forma de dispneia, de falta de ar. Retenção urinária também, às vezes o paciente chega no pronto-socorro com bexigoma. Sim. E aí a gente vai ver que ele tem um fecaloma que tá empurrando a bexiga ali, tá fazendo um bexigoma. São alguns sinais para os familiares avaliarem que pode ser um sinal de uma fecaloma ali no paciente acamado. Geralmente o paciente não consegue se comunicar, né? Náuseas e vômitos também. Paciente já cansei de ver paciente chegando no pronto-socorro com vômito às vezes fecaloide, por impactação fecal, por fecaloma. Então a gente tem que também, é um sinal, às vezes já tardio, de que o paciente está com uma constipação grave, uma obstrução já intestinal. Tem uma pergunta, uma colocação aqui, doutora Carol Porto. Suco 100% estabilizado de aloe vera. Não tenho experiência, assim, nunca usei, assim, não conheço. Você conhece, Gi? Não. Eu até estava dando uma olhada num artigo para avaliar evidências em relação aos chás, né, aos fitoterápicos. E a gente não tem evidência científica nenhuma desses fitoterápicos, não tem estudos. Então é off-label, assim, já tentou de tudo, não deu certo, tenta, né? Só tomar cuidado só com açúcar, né? Com os líquidos, sempre orientar o paciente para evitar o açúcar, porque o açúcar dá mais flatulência e dá mais dor abdominal, mais cólica, então sempre hidratar bem o paciente, pode dar chá, mas evitar o açúcar, né? Que pode piorar o sintoma. E tomar cuidado com os fitoterápicos, esses chás multiervas aí, que é sempre perigoso até mesmo para doenças do fígado, né? Até mesmo para hepatite fulminante até. Então, sempre tomar cuidado. Não tem muito segredo, não tem como fugir. Dieta rica em fibras, legumes, verduras, aproveitar os talos dos alimentos, enfim. Exercício físico, né, que a gente não falou. Fortalecimento o exercício físico também é importante.
para melhorar a musculatura abdominal, né? E na mulher, uma das principais causas de constipação na mulher, a prevalência de constipação na mulher é muito maior do que no homem, né? Isso é bem comprovado. Sim, e chega a 60% mulher e 40% Nossa, homem. Nem sabia que era tudo isso, mas eu sabia que era mais a mulher. E a mulher, o que que acontece? É a fragilidade da musculatura pélvica. Então, a principal causa dos fatores fisiológicos que a mulher faz com que a mulher tenha mais constipação é a questão hormonal também. O estrógeno ele deixa o intestino um pouco mais inchado, né? Principalmente no período pré-menstrual. Então, pode piorar, pode levar a quadros de constipação. Quando a gente vai falar de tratamento medicamentoso, tentou tudo o que você falou. Melhorou aumento de ingesta de fibras, exercício líquido, tudo ok. Continua com constipação. Na hora que a gente for... Qual laxativo, qual classe de laxante que a gente escolhe como primeira linha de tratamento? Qual que você costuma prescrever como primeira linha de tratamento para uma constipação intestinal? Num idoso sem comorbidades, né? Que eu já coloquei os que a gente tem que evitar, o óleo mineral, a lactulona, né? Qual que você entraria para um paciente, um adulto normal? Depois da dieta com fibra, orientar líquido, diminuição de carboidrato, enfim, eu começo com a lactulona, com os osmóticos. E oriento tomar bastante líquido e tudo mais. Diferente do idoso acamado, a lactulona não causa tanta desidratação no adulto que que toma líquido de forma adequada. Dieta, atividade física. Eu oriento tomar 2 litros de água por dia, então nos intervalos, nunca junto com a alimentação, nos intervalos sempre. E eu vou te dizer que eu não sei aonde eu li isso, mas eu li que eu até procurei para falar, para dar uma orientação mais científica, mas não achei. Que para cada 2 colheres de fibra, você precisa consumir pelo menos um copo de 200 ml de água, porque aquela fibra ela vai ser hidratada de forma imediata ali, ml de água junto. Sim, sim, sim. Por exemplo, você vai tomar o suco, você põe no suco nessa proporção aí. Se você olhar a granola, por exemplo, a granola é uma fibra extremamente calórica, né? Porque na verdade ela é preparada com açúcar, mas se ela for preparada sem açúcar, é um mix de coisas desidratadas. Sim. Imagina aquilo lá dentro do intestino se não tiver uma quantidade adequada de líquido, né? Vai deixar as coisas mais endurecidas. Então, você vai comer a granola, mas sempre com alguma coisa com líquido junto. Depois disso, não melhorou, aí você reavalia e pode dar aquelas fibras, tipo fibra sintética, tipo solúvel sintética, tipo metamucil, planta bem, esses nomes sociais aí que eu não sei nem se vale a pena ficar. O óleo mineral também para o adulto normal, um adulto não idoso ou um idoso não acamado, você pode usar, porque o óleo mineral, ele funciona como um lubrificante das fezes. O azeite também ajuda. Pode pedir para consumir azeite, 2 colheres de azeite, que também tem um efeito bom, né? E aí, não existe uma regra, né? É muito individualizado, né? A escolha do laxativo, não existe uma diretriz que para a gente seguir de primeira linha, né? Como tratamento de depressão, de antibióticos, não tem primeira linha. A gente vai de acordo com o padrão do paciente, com o quadro clínico, né? No idoso, a gente fica limitado em relação a isso. Tem no mercado medicamentos que agem na movimentação do intestino, que agem lá dentro da fibra muscular, então são estimulantes. Aí é coisa de consultório mesmo, e avaliando de caso a caso. A Carla está falando aqui o óleo de coco, também ajuda. Estimular a atividade física, exercícios que contraiam o abdômen para fortalecer a musculatura abdominal.
na mulher existe essa, você já falou, né? Existe essa dificuldade maior, porque na maioria das vezes a mulher, depois dos 50, que já teve filho, tem uma flacidez muscular abdominal maior, às vezes tem diástase de reto abdominal, que é a separação dos dois músculos, desses músculos que vão aqui ao longo do abdômen, então isso também diminui a prensa, dificulta a prensa abdominal. Diminuir o volume abdominal, diminuir a gordura, emagrecer, perder gordura corporal, que também essa gordura, esse volume grande também dificulta na evacuação. Você vê que então, não tem milagre, o tratamento não tem milagre. Você tem mudança de hábito de vida, de estilo de alimentação e de exercício físico. E aí sim você parte para a medicação que não é o tratamento, é só um controle. Inclusive, se usar muito tempo estimulantes, né, e pode até causar uma lesão nos nervos entéricos, né? O Bisacodyl, eu uso muito no cuidado paliativo, mas para um paciente para uso crônico a gente já tem que evitar, porque pode causar uma lesão dos nervos ali entéricos, né? O sene também usa, né, bastante, uma planta, né? Uma degeneração neuronal, nervosa da parede intestinal e levando a um relaxamento, assim. Foi muito, muito bom esse nosso papo, eu aprendi bastante com você, porque eu não trato tanto desses pacientes geriátricos, assim, mais acamados ou de cuidados paliativos, né? A minha população lá no consultório é uma população mais... tem uma autonomia maior, então andam, enfim. Então eu consigo orientar essas outras coisas. Eu também aprendi muito. Eu fiz uma atualização. Você é minha referência também então, em gastro, né? Você sempre vai ser minha referência em gastro. Você também é sempre minha referência em gastro, desde a faculdade. Desde a época que você era minha professora, que a Suzete era minha professora. Você vai falar que eu fiz a professora. Não vai. Mas foi. E continua sendo, né? Eu tenho alguma dúvida comigo. Então, é legal. E eu também. Gi, por favor, aqui. Que bom, que bom. Vamos continuar fazendo mais. Para orientar a educação, eu estava vendo isso, né? A educação em relação à constipação intestinal é o melhor que a gente faz pensando em longo prazo para a população, né? Porque, como a gente falou, a incidência da constipação, principalmente no idoso, é muito alta, chega a 50% da população idosa com esse sintoma de constipação intestinal. Dizem que não é doença, né? A constipação intestinal é sintoma, né? Não é considerada doença, é considerado um sintoma. E é muito prevalente. Então, a educação pelos profissionais de saúde é muito importante, porque é basicamente mudança de estilo de vida. Que isso vai impactar, depois até na redução da procura de serviço médico, né? De pronto-socorro, de consultório, se a gente educar a população. Oi? Nem todo tratamento é medicamentoso, né? A gente viu aqui que nem todo tratamento é medicamentoso. Se você falar qual remédio você usa para constipação, você fica, remédio não, remédio eu não uso. Eu uso uns coadjuvantes da evacuação, tal, mas não existe uma medicação, né? Sim. Até existe, naqueles casos extremos, indicação de cirurgia, mas aí é muito restrito, muito... São pouquíssimas pessoas que a gente encaminha para cirurgia.